Fala, meus irmãos, bom dia! Estamos reunidos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, que é bom e agradável a todos nós. Hoje a meditação que eu vos trago encontra-se em Amós, no capítulo 8, no verso 11. Isso mesmo, meu amado. Reúna sua família, seus amigos, pegue a palavra de Deus que é bom e agradável para todos nós e vamos juntos meditar. Vamos aprender um pouco mais por que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Antes eu te convido a orarmos. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, bondoso Deus, estamos reunidos mais uma vez, Senhor, para meditarmos na Tua palavra. Pedimos discernimento, Senhor Deus, sabedoria e compreensão para guardar nosso coração, para não pecar contra Ti. É que eu te peço e agradeço no nome sagrado do Teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, amado, por que nós devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações? Vamos aprender hoje. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8, verso 11, e me acompanhe na leitura, pois diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Só para deixar bem claro, a palavra mar, amar, em profecias águas quer dizer povos. Portanto, mar quer dizer povos. Então andarão de povos em povos procurando a palavra do Senhor, ou seja, a Bíblia Sagrada, e não acharão. É isso que quer dizer. Então quando diz andarão de mar em mar e do norte ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão, quer dizer que vão de povos em povos atrás da palavra do Senhor, pois não acharão, porque esta palavra aos poucos vai sumir. E isso é profético, isso irá acontecer. Há países por aí, por exemplo, como Irã, Arábia Saudita, Coreia do Norte, Índia, algumas partes da África. Você não pode andar com a Bíblia exposta na mão como nós andamos aqui no Brasil. Porque se você for pego, você será executado. Então, há muitos países asiáticos que você não pode. E a palavra vai se cumprir. Portanto, meus amados, o salmista Davi, ele escreveu o Salmo 119 no verso 11. As tuas palavras guardo no coração para não pecar contra ti. Ou seja, nós devemos fazer como Jeremias no capítulo 15, verso 16, se refere. Achado as tuas palavras, logo eu as comi. Isso quer dizer simbolicamente. Ou seja, ele estudou até ele ter no coração, até ele aprender sem necessitar da palavra por escrita. Também os valdenses. Os jovens valdenses, eles eram instruídos desde pequeno, desde a infância, a guardar no coração as palavras do Senhor, pois eles eram capazes de decorar e de citar o novo evangelho, tanto de Mateus a João, sem ao menos olhar para a Bíblia, porque eles tinham tudo de cabeça, tudo de memória. A escritora Ellen White, há mais de 100 anos atrás, ela escreveu também nos seus livros, nos seus escritos, as seguintes palavras: guarda as escrituras na memória. Ela encontra-se no livro Eventos Finais, justamente na página 44 do segundo parágrafo, pois diz assim: guarda as escrituras na memória. Várias vezes, cada dia, momentos preciosos devem ser dedicados à oração e ao estudo da escritura, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que a vida espiritual seja estimulada. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do Céu. Que os jovens estudem as Escrituras, guardem na memória texto após texto, adquiram o conhecimento daquilo que o Senhor disse. Edifiquemos-nos um muro de passagens bíblicas ao nosso redor, e veremos que o mundo não poderá demoli-lo. Guardamos as Escrituras na memória e teremos como enfrentar Satanás quando ele vier com as suas tentações. Pois Jesus, ele várias vezes, quando foi tentado por Satanás, Jesus sempre dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, toda vez que Satanás vinha tentar, ele lembrava das passagens e falava: está escrito. Ou seja, ele venceu Satanás através das escrituras sagradas que estava na sua memória. No caso, era o livro de Isaías.
Por coincidência, o livro de Isaías contém 66 capítulos, e a Bíblia por inteira, ela tem 66 livros. Está escrito. E foi dessa maneira que o nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás, e a elas resistiu. Está escrito. Ou seja, ele lembrava das passagens que já estavam na sua memória. E diz mais, ao trabalhar, tenhamos conosco uma Bíblia de bolso, e aproveitamos toda a oportunidade para guardar na memória suas preciosas palavras. Chegará o momento em que muitos serão privados da palavra por escrita. Privado porque essa palavra deixará de existir. Esta palavra. Pois você vai chegar um tempo em que vai ser proibido andar em praça pública com a Bíblia. Mas ninguém vai poder tirar ela do seu coração e da sua mente. Pode tirar da mão, mas não daqui e daqui. Pois demais, estude a palavra de Deus. Guardamos na memória suas promessas preciosas, para que quando formos privados de nossas Bíblias, ainda que estejamos na posse da palavra de Deus. O coração, devemos preparar diariamente, guardando no coração as preciosas verdades da palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo e fortalecendo sua fé pela oração. E então, quando levado ao juízo, o Espírito Santo lhe trará lembranças, as verdades que poderão alcançar o coração dos que a ouvem. Como um relâmpago, Deus trará à memória, exatamente quando for necessário, o conhecimento obtido por meio de dedicadas pesquisas às Escrituras. E diz mais, orava, ensina-me o teu caminho. E quando você orar, você peça para Deus e diz assim, ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? E assim ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus. E tinha completamente confiança que o Pai Celestial o ajudaria. E não mantemos pensamentos e desejos egoístas. Nós devemos tirar esses desejos egoístas. Diz mais. Deve ser feita uma pergunta, o que estou fazendo? Qual a minha obra e missão nesse tempo? De que lado estou trabalhando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Portanto, se é do lado de Cristo, você deve ter sempre em mão, na cabeça, oração e leitura das Escrituras Sagradas. Pois diz mais, preparados para a volta de Cristo? Se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, satisfação alguma o deter os olhos do caráter de Cristo, se a santidade não tem menor atração para nós, podemos estar certos de que é vã a esperança do céu. Olha só, se a gente não sentir desejo nenhum de buscar o Senhor nas Escrituras Sagradas, ou de decorar os textos, ou de estar em oração e comunhão com Ele, do que nos adianta então? É vã nossa esperança do céu. Pois demais, a perfeita conformidade com a vontade de Deus é o objetivo elevado que deve estar sempre diante do cristão. Ele terá prazer de falar a respeito de Deus, de Jesus, do lar puro, bem-aventurados, o que Cristo preparou para os que amam. Então, meus amados, não deixe a palavra de Deus morrer. Tenha ela sempre na mente e no coração. Porque vai haver um dia que os homens vão te tomar isso aqui, ó. Mas eles nunca vão poder tirar daqui e daqui. Assim como os valdenses se preparavam para o grande conflito que há hoje, decorando e gravando no seu coração as Escrituras Sagradas. Assim como eles eram capazes de repetir, sem ao menos olhar para a Bíblia, o início de Mateus a João, nós devemos ser do mesmo jeito. Tente na sua casa decorar pelo menos 3 versos por dia, pois esses versos serão úteis. Pois a própria palavra fala em Colossenses no capítulo 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria com que são de fora e aproveitai a oportunidade. Lá em Eclesiastes capítulo 11, verso 1 diz, lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Como eu disse, águas quer dizer povos. Então fala de Jesus no meio daquele povo, depois de muitos dias achará muitos convertidos.